Que prazer estar com você novamente na mesa com a Bi, hoje com um assunto muito bom e principalmente para os homens, para a ala masculina, para a ala feminina também. Mas a ala feminina eu costumo pensar que a ala feminina, como ela, o acolhimento, né, ou a falta do acolhimento seria a maior dor. Então, esse assunto que nós vamos falar hoje seria muito pertinente para os homens. Então, você que tem aí um colega, um homem que você ama, um homem que você estima e que daqui a pouquinho a Bia vai falar do tema e você sabe que ele precisa ouvir sobre isso, já pode estar encaminhando para ele essa live, porque ele vai ser muito, muito edificado, ok? Boa tarde, Bia! Boa tarde, gente. Quero pedir licença aqui para entrar dentro da sua casa nessa tarde de sexta-feira, que hoje estamos com um convidado mais do que especial. É uma alegria estar aqui nessa mesa com o senhor pastor e com a senhora minha bispa, claro. Eu quero já fazer um convite para você, já quero chamar você para anotar, faça suas anotações, já pega o seu bloquinho de nota, já pega a sua caneta e se prepara, senta e anota, porque hoje o assunto é sobre lidando com a desilusão. Gente, isso é muito importante, é um assunto muito forte. Lembrando que agora, hoje, nesse exato momento, a gente está dando início a uma série de vídeos, porque em junho nós temos novidades para você, sim, uma novidade muito grande. Então se preparem, anotem, porque tem coisa grande vindo aí. E boa tarde, Pastor Márcio. Boa tarde, Bia, boa tarde, Bi. E boa tarde você também que está aí nos assistindo. É um prazer, uma honra eu estar aqui nessa mesa. Um convite assim muito que eu recebi com muita alegria, muita gratidão, de viu? Última hora, né? Glória a Deus. Para não ficar pensando muito. Olha, eu acredito que quando Deus prepara, Ele já vai preparando desde cedo. Eu falei hoje de manhã para minha esposa, falei, alguma coisa boa vai acontecer hoje, amor. Tô sentindo, mesmo? juro. Olha aí. E daí aconteceu duas coisas. Uma foi o convite para estar aqui com vocês e uma outra coisa aí que depois a gente fala, amém? Amém. Mas olha, muito prazeroso estar aqui nessa mesa e uma responsabilidade muito grande, principalmente por causa do assunto que nós vamos tratar, né? E eu tô aqui para multiplicar. Ok. Então, Bi, sobre Bia, né, Bi? Sobre desilusão. Quando você ouve a palavra desilusão, qual é a primeira palavra que vem no seu cérebro, Bia? Perca de perspectiva. Quando eu estava hoje de manhã estudando sobre isso, para mim foi eu perder a perspectiva, quando algo que eu anseio não bate com aquilo que eu imaginei. Ok. E no seu cérebro? Bem, quando fala desilusão, eu penso rapidamente em algo que eu batalhei muito e depois que eu conquistei, não tem sentido nenhum de ter conquistado. Ou o que eu ganhei não tem sentido nenhum e não dá o valor necessário para aquilo. Eu fico desiludido, acabo não fazendo mais. Perco o interesse. O sentido. O sentido de continuar, ou de continuar fazendo. Para mim, como homem, amém? É muito complicado, porque eu estava pensando nesse assunto agora aqui, e pensei que quando eu fui criado, a primeira coisa que meu pai falou para mim foi o seguinte: homem não pode fracassar, homem não pode chorar, homem não pode desistir, homem tem que ser forte. E quando acontece esse tipo de coisa, você fica encurralado, porque o seu natural quer avançar, mas você não tem sentido mais para fazer aquilo. Quando perde o sentido, perde a força. Né? Perde tudo, você acaba não fazendo mais, o interesse acaba, e mesmo que continue dando resultado, não adianta nada, porque não tem mais valor, né? Uma das coisas que nós podemos, que nos ajuda a detectar quando nós estamos em autossabotagem é isso. Não. Por quê? Porque você acaba, quando você começa algo, perde o sentido para terminar, quando você faz, né, e depois você desinteressa. Quantos casamentos são desfeitos porque a pessoa casou por uma dor emocional de não querer ficar solteira,
E depois que casa, aí faz questão daquela festa maravilhosa, porque é uma realização de um sonho, né? Gasta uma fortuna. Gasta uma fortuna. Alguns têm, outros realmente, alguns investem, outros gastam realmente, né? E esses que gastam depois a frustração é maior ainda, né? Então, e aí faz a festa, aí depois tem a casa, querem comprar uma casa própria, aí depois tem isso, e aí filhos, aí sempre tem que ter algo para estar sustentando aquele relacionamento de uma forma como novidade, não fazendo parte da vida da pessoa. E mesmo assim acaba não fazendo sentido em momento nenhum. Só cria uma esperança que se fizer tal coisa vai mudar. Se fizer mais aquilo, vai mudar. Tem que sempre ter a novidade. Porque a novidade traz aquela dopamina da realização, traz até a ocitocina que é necessário para o ser humano produzir, mas depois passa, porque a pessoa não vê aquilo com a verdadeira gratidão, ou seja, fazendo parte da vida dela. É como se Deus tivesse a obrigação de ter feito aquilo. Uau. Entendeu? Então, a pessoa nunca está satisfeita. É aquela pessoa insaciável. É aquela pessoa que fala, o marido é maravilhoso, os filhos são maravilhosos, a casa dela é maravilhosa, o emprego é maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas ela está insatisfeita. Ela está insatisfeita por quê? Porque tudo que ela está fazendo, o caminhar dela está sendo para aliviar uma dor emocional. Meu Deus. Né? Então, quando a sua dor emocional é aliviada, não exterminada, começa a perder o sentido, é o tal do resgatador. Porque quando a gente está em autossabotagem, ou a gente se torna igual à pessoa que foi injusta conosco, ou a gente atrai situações e pessoas que causam a mesma dor que a pessoa injusta causou em nós, ou nós estamos sempre caminhando através de resgatadores. Entendi. Né? Então, tudo isso que são nossos sonhos, e esses sonhos depois não permanecem como parte da nossa vida, como nossa história, foram sonhos que foram realizados para aliviar dores emocionais. Uau. Meu Deus. E quando a pessoa é condicionada, Bi, a viver o sonho de outra pessoa? Tem muitos pais que, porque não conseguiram conquistar, obrigam os filhos ou a seguir uma profissão ou a fazer uma coisa que na verdade eles nem sabem se tem aptidão para aquilo ou não, e que depois de muitos e muitos anos descobre que não tem. Aí vem a desilusão tremenda, né? A desilusão tremenda. E a gente conversou isso sobre pais e filhos, né? Que os filhos têm dois caminhos. Ou eles vão fazer algo que os pais vão se sentir como se fossem punidos, entre aspas, né? Porque, na verdade, o pai sempre, quando vai chegar a uma certa idade, ele vai falar assim, mas eu me matei para você fazer faculdade. Uau. Eu me anulei, trabalhei em 2 empregos, 3 empregos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Július da vida, né? E a esposa também, né, com os filhos. Mas eu fiz isso, eu me anulei e tal, não sei o quê. Aí o filho, inconscientemente, ele não fala, mas ele fala através de atitudes e de decisões, né? Na verdade, tudo que você fez nunca foi para mim. Sempre foi para aliviar uma dor sua ou para que você não visse em mim aquilo que você passou e para que você não sofresse novamente. Porque quando eu vejo no meu filho algo que eu passei, eu sofro 2 vezes. Sim. Quando você vê na pessoa que você ama, algo que você passou, você lembra do sentimento que você passou e o fato de você não poder fazer nada, nem você duplica a dor. Inclusive tem aquele ditado, não, eu não quero que você passe a mesma coisa que eu passei. A maioria dos pais fazem isso. Tudo que os pais fazem, eu vou me matar de trabalhar, porque eu não pude estudar, mas você vai estudar. Vai estudar. Mas você sabe se o filho quer estudar? Você sabe se é importante para ele isso? Tem que ser importante para ele tem que ver sentido nisso, entendeu? Então vai chegar uma fase que nessa fase que você falou, ele vai terminar a faculdade, vai fazer tudo, aí ele vai descobrir que tudo que ele fez foi porque ele foi motivado pelo que o pai e a mãe queriam, ou seja, uma dor que o pai e a mãe queriam aliviar não vendo o filho passar para não sofrer de novo. E aí o filho, de repente, aqueles filhos que se rebelam, né?
Fala assim, olha, a vida é minha, eu faço o que eu quero, vocês não têm nada a ver com a minha vida, não cuidam da minha vida. Aí E o pai fala assim, extrapola. onde foi que eu errei? Extrapola. Né? Aí extrapola e magoa pai, magoa mãe, magoa... Mas tudo isso é por quê? Porque inconscientemente o filho entende que isso nunca foi para ele. Sim. Todo o sacrifício de pai e mãe nunca foi para ele, mas foi só para aliviar a dor emocional do pai e da mãe, porque eles não queriam reviver a dor deles do passado. E aí tem um outro agravante também, né, Bi? Porque aí o filho que percebe que o pai fez isso para ele e não para o pai e não para o filho começa a fazer coisas para chamar atenção. Exatamente. E a dor aumenta mais, porque daí não é só a desilusão que vem. Vem a angústia, depressão, a tristeza profunda. Tem dois caminhos, ou o caminho da revolta e da punição, punindo os pais, ou o caminho da criança, porque nunca cresce, né? Se fechar. Uau. E ficar realmente deprimido, né? Por exemplo, quantos pais que hoje não têm os filhos na igreja? Quantos líderes não têm os filhos na igreja? Por quê? Porque ele sempre ministrou que o filho tinha que ser um exemplo dentro da igreja. Não faça isso, Não você faça é isso. filho do Você pastor. é filho do pastor, você é filho do presbítero, você é filho do... E aí o filho falou assim, pô... Aí o filho, inconscientemente, conscientemente, parece que está tudo certo. Mas inconscientemente, o filho fala, poxa, mas quando é que está preocupado comigo, com os meus sentimentos? Aí você tem a idade dos 0 aos 6 anos, tem a idade dos 7 aos 12, 13, aí com 13 anos ele não encontra identidade, porque ele percebe que Deus, na cabeça dele, Deus está cobrando uma posição dele, pensando só no que as pessoas vão pensar, e ele vê Deus da mesma forma. É isso que é o pior. Ele vê Deus da mesma forma. Então ele fala assim, poxa, mas se foi isso que o meu pai aprendeu com Deus, eu não quero aprender. Não quero isso pra mim. Eu não quero estar na instituição igreja, prefiro estar na instituição sociedade. Sim. E aí o inimigo, é lógico, coloca um monte de bons amigos, um monte de boas famílias. Muita oportunidade. Muitas oportunidades, né? Aparente. É verdade. Oportunidades de sair fora do país. Sim. Oportunidades de sair fora de onde você mora e morar sozinho. Muitas oportunidades vão nessa fase que é da adolescência para a juventude. Por quê? Porque se a criança não encontra em casa o que ela precisa, ela vai buscar na sociedade. E é tremendo isso, Bi, porque a Bíblia diz que um abismo vai encontrando outro abismo. Exatamente. Então, ela recebe ofertas, ela já está machucada e a tendência é piorar sempre mais, até chegar ao fundo do poço. Essas oportunidades que são abertas para ela, é sempre, no momento parece que é um escape, parece até que foi Deus que enviou. Olha, os meus pais estão orando muito por mim, apesar de eu estar fora dos caminhos que eles queriam. Meus pais estão orando muito por mim, olha as oportunidades que estão, olha as pessoas que estão me procurando, olha o meio onde eu estou convivendo. Meu Deus. Entende? E aí, com isso, vai ofuscando o discernimento dessa pessoa, porque a gente fala assim, quando você está namorando uma pessoa, se você logo se envolver fisicamente com essa pessoa, já está provado cientificamente que as emoções são cruzadas. Então você perde o discernimento. Sim. Até não ter emoção, até não ter o relacionamento, o homem fica lá, ele fica atrás da mulher até conseguir. Depois que tem um relacionamento, o homem pega uma autoconfiança tão grande que ele faz com que a mulher fique atrás dele. Sim. Entendeu? O quadro muda. Você vê como as emoções se cruzam aí. E a mulher suporta tudo, ela vai, porque ela apaixona. Né? Então, emoções são coisas muito, muito sérias. Entendeu? Meu Deus do céu. Mas só eu queria fazer uma pergunta aqui, já que a gente tá falando de um assunto tão... Que tem a ver com desilusão também, né? Mas a gente vai entrar já profundamente nisso. Isso é muito real. E uma das minhas perguntas que eu anotei aqui é: pode ser que aconteça de a minha desilusão, na verdade, ser por conta de eu não estar vivendo o meu propósito, mas algo que foi projetado em mim?
Então, como o pastor Márcio deu aqui, é aquele filho que cresce, estuda, 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 porque quando alcançar, acha que vai ser daquele jeito, aí fica desiludido. Ou seja, desilusão gera desilusão? Nós contamos que a pessoa sente uma desilusão a partir de que ela entra da fase da adolescência, porque a palavra já diz desilusão, ou seja, foi desfeita uma ilusão. Uma ilusão a gente pode chamar de fantasia. O de A sonho. pessoa de sonho. Sonho ou fantasia, a gente ficou. Porque quando a gente fantasia algo, a gente sonha com algo, a gente imagina aquele algo e nós já nos sentimos com aquele algo. Por isso que o Senhor falou para Josué: Josué, medita de dia e de noite nessa palavra. Qual era a palavra? Pentateuco. Sim. Desde a criação do mundo até Moisés, os cinco primeiros livros. Que eles passavam de pai para filho contando Isso, a história. Contando a história, e Deus mandou ele ler, porque ele pediu para Moisés escrever o Pentateuco. Sim, escreveu todo. Estava escrito, estava ouvido por ele, porque foi passado de direção em direção, e Deus falou o que para ele? Medita. O que é meditar? Imaginar. Meu Deus. Josué, imagina como foi no Éden. Imagina, quando eu leio Gênesis, eu fico imaginando, eu estou aqui nessa cidade, nessa selva de pedra aqui, que não é o Éden, é o Éden de pedra, De pedra. e de repente já pensou do céu vir aquela luz, aquela voz de Deus falando comigo. Entendeu? Aí eu começo a imaginar, e eu já consigo visualizar isso. Então, isso é imaginação, Sim. isso é fantasia. Entende? Sim. Então, você imaginar, você meditar, é você imaginar. Quando você faz yoga, quando você faz alguns cursos aí holísticos, o que eles falam para você? Olha, visualiza. Esse visualizar é imaginar. Veja. Só que o problema é quando você visualiza algo que você não acredita, não vai adiantar. Sim. Só que quando você acredita na Bíblia como nós acreditamos, porque dá resultado para nós acreditarmos. Sim. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. É verdade. Né? E aí, você consegue imaginar e sentir aquele momento. Foi isso que o Senhor pediu para Josué. Na verdade, ele teve uma ativação profética ali, não Exatamente. Por quê? Porque ele era servo de Moisés. É. Até um certo ponto do livro de Josué, o Senhor o chama de servo de Moisés. Verdade. Josué, servo de Moisés. Quando passa um pouco, não lembro quantos capítulos, aí você vê Deus mudando. Josué, meu servo. Depois de Deus. Jericó. Depois de Jericó. Depois da primeira experiência. Entendeu? Por quê? Porque ele precisava... O que é que está me dizendo isso? Eu analisando. Que apesar de caminhar junto com Moisés, Josué é igual aos filhos dos pastores, né? Que ora, aí ele se sente protegido, ele sente o quê? A falta da necessidade de orar. Porque tem alguém que ora por ele. Fica acomodado. Fica acomodado. Parecendo que Josué estava acomodado na liderança de Moisés. Aliás, o povo todo, né? Inclusive o medo gigantesco que ele sentia, mas não foi expressado, mas Deus revelou no primeiro capítulo, foi não temas. Não temas. Eu sou contigo, como fui com o meu servo Moisés. Exatamente. É forte demais. Tá revelando ali o medo, que isso aí é muito bem forte. colocado. Então, Deus precisava mudar isso dentro dele. E para que ele mudasse, ele precisava ver todos os feitos de Deus. Sim. Imagina sentir de novo. Sentir. Bispa, isso é algo assim revigorante, irmão. Vocês não têm noção. Quando você consegue ser ativado nessa proporção, você sente como você estava lá. Você é capaz de sentir cheiro. Acredite em mim. É capaz de sentir cheiro. Cheiro, escutar coisas, sentir coisas, pegar em coisas. É muito impressionante. Agora, pastor, tem gente que não lembra nem de quando se converteu. Pois é. Não tem experiência de quando foi no começo da sua conversão. Por isso que existe uma técnica para casais que estão brigando muito, que falam que não estão mais apaixonados, que não amam mais, né? Muitas vezes o profissional pergunta assim, mas o que foi que te fez apaixonar por a sua mulher? Entendeu? Ele vai recuperando lembranças
que essas lembranças vão trazendo e ativando sentimentos que estão parados. Colocado debaixo Porque de alguma durante o coisa. relacionamento, por causa de brigas, de palavras e tal, foi destruindo o efeito daqueles momentos Sim, anteriores. sim. Só que no mundo espiritual, no espírito, não existe tempo nem espaço. Não. Então, tudo que aconteceu desde 10 anos atrás está registrado no mundo espiritual. É eterno. Isso é É importante. eterno. E aí, quando eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança, eu revivo como naquela época. Uau. Meu Deus. Tremendo. Mas o isso. problema do ser humano, que é da grande desilusão, onde nós temos que entrar, é que o ser humano ele é treinado desde criança a lembrar só coisa ruim. Isso é verdade. Por exemplo, tem um teste que se faz que diz assim, ó, 9 de novembro. Você lembra o que aconteceu de muito especial no mundo em 9 de novembro? E se eu falar 11 de setembro, você lembra? Uhum. Que foi o desastre das Torres Gêmeas. E 9 de novembro foi a 11 queda, do 9 e 9 do 11. foi a queda do Muro de Berlim. Foi uma conquista gigantesca para o mundo Deus. todo e para o 9 país. de novembro? 9 de novembro. É impressionante, né? Mas a gente registra a Sim. fatalidade. A fatalidade. Porque a fatalidade é Eu que nem chama sabia atenção. de 9 de novembro, gente. Agora eu vou gravar. Agora gravei, hein? Agora gravei. Amém. Isso também é porque nosso cérebro trabalha com emoções de forte impacto. E aí, quando a gente traz o Exatamente. raciocínio de coisa. E E como- o sentimento de E como que tristeza você vai é muito guardar, impacto. então, as coisas boas, Bia? Você já aprendeu. Gerando em mim uma emoção de alegria muito forte. Uau. Ou seja, comemorando aquilo que eu tô verdade. vivendo. Não, isso você tem que anotar Isso aí. você tem que anotar Repete aí. aí, isso você tem que Gerando anotar. em mim uma emoção de alegria Meu muito Deus. forte, ou seja, comemorando aquilo que eu estou vivendo. A senhora É. falou algo muito importante sobre parar lembrar, sobre lembrar, ou seja, como que eu lido com a desilusão, lembrando por que que eu comecei e trazendo de volta Olha. o sentido disso. Então é isso. É isso Se eu aí. trago o sentido, eu acabo com a desilusão. Por quê? Uhum. Porque também a gente gera aquilo que nós sentimos. Uhum. E nós fazemos, né? Geramos e nós entregamos aquilo que temos. Então deixa eu entender. Tá. Quer dizer que eu estou desiludido, mas vamos dizer que eu esteja desiludido porque eu não achei sentido naquilo que eu estou fazendo. Anos e anos fazendo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar ao começo, é isso? Pra gerar come- sentido na É uma Gerar- das formas. Gerar sentido naquilo, talvez com uma nova vertente, Porque, com uma por nova exemplo, visão. se você, por exemplo, está num relacionamento que hoje você está nesse ponto, você não está vendo mais sentido, porque foi um resgatador aquele relacionamento. Sim. Principalmente para mulher aí, né? E acontece Principalmente pra muito mulher. isso com relacionamento, com situações, com trabalho. Mas o trabalho eu posso ter a opção de trocar, mas relacionamento de preferência não. Se eu sou casada há 30 anos e eu estou desiludida com o relacionamento, eu vou trocar o relacionamento de 30 anos, Não, gente? amigo, o que construiu Entendeu? Tudo que toda uma vida. Agora, se é um emprego é mais fácil. Eu vou lá, eu encontrei o sentido, eu descobri que eu tô naquela profissão por dor, eu ressignifico, aí eu descobri que não é aquilo, que eu estou naquilo por dor. Eu tenho a oportunidade de poder, lógico que eu não vou trocar um emprego que me dá 30 mil reais por mês para ganhar uma coisa de 5 mil reais. Aí é sabedoria, né? Né? Por quê? Porque não está só minha vida envolvida. Esses 30 mil reais, eu já criei uma estrutura à minha volta. Sim. Eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 30 mil reais, esse emprego que me dá 30 mil reais, eu vou ter que criar um sentido para ele. Gerar um sentido novo. Aí entra isso que a Bia falou. Entendeu? Entendi. Aí entra o que foi que me fez ter prazer lá no começo. Nossa. E aí eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Eu vou trazer à memória a primeira conquista que eu tive, que eu fui, como é que fala? Recebi uma promoção. Sim. Olha, eu fui muito bom nisso, gente. Eu nem gostava, e olha como eu tô. E como eu gerei, como eu senti aquela promoção. Isso, eu vou quando me veio. sentir o cara, eu vou me sentir a pessoa, entendeu? Só que com 30 mil reais, eu consigo hoje bancar um hobby de 5.
Com certeza. Então, o que vai acontecer? Eu vou continuar nesse emprego que hoje me gera 30 mil e eu tenho um sistema que não pode parar por causa desses 30 mil, mas eu vou dar um jeito, ou eu produzo mais 5, ou dentro desses 30 eu tiro 5 e faço o que eu amo, o que eu descobri que eu amo fazer. Uau. Aí gera um sentido novo. Aí gera um sentido novo. Aí quando eu tenho prazer aqui, onde eu tenho alegria, eu vou fazer os 30 feliz, porque é por causa dos 30 que eu consigo fazer os 5. Verdade. Então, Quer dizer, o segredo é curar aquilo que está te ferindo. Exato. E daí você vai encontrar Porque, sentido em infelizmente, todas as quando coisas. você pode ganhar 30 mil, mas se você está fazendo pela dor, esses 30 mil vira 5. Não vale nada. Evapora. Impressionante Evapora. isso. Por quê? Porque o seu merecimento está desativado. É verdade. Meu Deus do céu. Eu conheci pessoas que ganhavam muito bem e moravam muito mal. Exatamente. E você pergunta, mas por que você mora aqui, cara? Por que você está fazendo? Merecimento tá? Ou não sobrava o dinheiro, ou estava guardando o dinheiro para quando ficar doente, ter É, dinheiro não. para gastar com a doença. Gente, tem gente que guarda dinheiro, porque você um dia eu posso ficar doente. Verdade. Precisar. Esse posso ficar doente, ele fala como possibilidade, mas a palavra posso, você está dizendo, eu posso ficar doente, eu tenho que ficar doente. Eu tenho que ficar doente. Olha como é o poder das Perigoso. palavras na nossa mente, que mente para nós, entendeu? Perigo. Então, tudo está naquilo que é a sua motivação. Então, a desilusão é você perder a fantasia. Uau. Você perdeu a alegria da fantasia. Entende? Meu Deus. Eu sonhava em ter tal carro, mas quando você tem o carro e vê o valor do IPTU, Do PVA. do IPVA, entendeu? Se foi por dor que você pegou esse carro, com esse sonho de carro, você vai ver o PVA dele e você vai desiludir. Ou o seu merecimento também tiver Ou seu desligado. merecimento vai ser outro, você vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que tal, não sei o quê. Não. Se você não fez pela dor, quando você tiver o carro e você vê o valor do IPVA, você vai falar assim, coloca no débito automático. Sim. Entendeu? Você não vai nem ver o pagamento. Porque o prazer de alcançar e de conquistar é maior do que o prazer de gastar. E a gente entra num princípio bíblico maravilhoso. Meu Deus. Sede fiel no pouco, que no muito vou te acrescentar. Esse ser fiel não é apenas você... a gente coloca só no sentido de você ser economicamente fiel a Deus. Não. O ser fiel é você ser grato a Deus e ter uma alegria tão grande, uma gratidão, uma coisa assim tão gostosa pelas pequenas coisas, que o papai ele vai ter prazer em te colocar em mais. É impressionante como a gente acaba criando caminhos religiosos para economizar e ficar confortável e fazer aquilo lá de maneira automática. Meu Deus. É. E quando Deus quer que você sinta, quer que você quer estar Não pode junto. ser por tristeza, nem por Nem por dor. necessidade. É, e Tem que nem por ser ser- com alegria. alegria. Esse é o segredo para você não cair na desilusão. Amém. Amém? Não pode ser pela dor. Tem que ser com alegria. Você tem que estar satisfeito. O nosso cérebro ele foi criado para ele ter prazer no que faz. Tremendo isso, Bi. Isso é tremendo. Deus nos criou para sermos felizes. Exatamente. Não para ficar doente, com dor, triste, Mas chorando. infelizmente você vê as pessoas. Entrou esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Foi. Né? Que se você não. Eu preciso passar por necessidade, eu preciso passar Penitência. por penitência, eu preciso. Então foi deixado isso como herança, porém, a inteligência emocional, a inteligência eterna, né? Porque a inteligência emocional nos faz olhar para a Bíblia de uma forma diferente. Sim. A inteligência emocional nos faz olhar para Deus Pai como Pai e não como Deus. Uau. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou que ninguém falou para aqueles que diziam que Abraão era pai. São os judeus até hoje, porque os olhos deles foram fechados, Sim. para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos. Por isso que nós temos que ser gratos aos judeus. Por quê? Porque até hoje eles não veem Deus como pai. Não. Eles veem Deus como Deus. Sim. Entendeu? É. Distante. Tem Longe. medo. Medo. Longe.
Como foi lá no deserto Como até foi no hoje. deserto até hoje eles estão. Só que o Senhor Jesus já veio, mas os olhos deles foram fechados para que os nossos fossem abertos. Sim. Por isso que quando a gente fala de abençoar o povo de Israel, não é só, eu abençoo o povo de Israel. Não, você tem que ter a noção e a responsabilidade de saber que eles não sabem o que nós sabemos porque os olhos E estão é fechados. triste, Bi. Eu tive quando eu fazia teologia, nós tínhamos uma matéria chamada antropologia. Antropologia. E nós um dia fizemos uma excursão aqui em São Paulo e fomos em várias igrejas e fomos numa sinagoga. E o professor falava assim, ó, presta atenção agora, presta atenção, eles vão cantar um hino e eles vão olhar para o Oriente. Esse hino fala que eles estão aguardando o Messias. Aí exatamente, começou a cantar, aí o povo olhou tudo para o Oriente. Ele falou, eles não têm o que nós Messias temos. para ele é a pessoa que vai salvar eles, que vai proteger eles, Fisicamente. que vai colocar eles numa posição de honra. Para o homem, uma posição de honra, para a mulher, uma posição de proteção. Agora você imagina você viver com a sensação Uau, de terrível. desonra e de proteção. Porque eles só veem isso para o futuro, eles não conseguem ver isso para agora. E foi por isso que Hitler foi tão fácil Hitler esmagar eles praticamente. Exatamente. Porque o sentimento deles era o sentimento do povo do Egito. Uau, Bi. Meu Deus Uau, do isso céu. é forte demais. Entendeu? Meu Deus. Então, esse sentimento fez com que eles fizessem besteira, falassem besteira, entendeu? E declarassem com a própria boca o destino deles. O jugo deles. O jugo deles. Olha como o sentimento de sentir-se abandonado, rejeitado, desonrado, desprotegido, faz com que nós sejamos pessoas que não deveríamos ser, porque não nascemos para isso. E uma coisa que eu aprendi com a senhora, inclusive, não adianta também eu só me policiar no que eu falo se eu não sentir aquilo. Porque uma hora ou outra vai Uma hora escapar. você vai. Foi uma das coisas que a gente falou também nos vídeos anteriores, que se policiar, esquece. Não, tem Você que precisa resolver. deixar fluir. Quando eu deixo fluir, eu nem penso no problema. Exatamente. Se eu estou me policiando, eu estou pensando no problema, estou pensando na minha falha, na minha fraqueza, e ela vai crescer. E eu tô gerando isso, porque o medo também Porque é um tudo tipo que de eu fé. foco cresce. É o medo de Jó, né? Exatamente. Que tinha medo e Então, acabou criando isso. para nós darmos um encerramento no programa Já estamos sobre aqui, desilusão, Amém. nós podemos entender então que para você não ser desiludido, você precisa primeiro detectar o porquê que você está fazendo o que você faz, vivendo como você vive, e entender que Deus tem sempre o melhor para nós, porque os pensamentos dele a nosso respeito são bons e não maus, são pensamentos de paz para nos levar ao fim que nós esperamos. Então, esse fim que você espera, você pode descobrir qual é, e nós estamos preparando algo especial para você no mês de julho, agosto e setembro, onde nós vamos ensinar você a descobrir o que é que foi incutido no seu cérebro subconsciente que você merece. Qual é o fim que você merece. Meu E Deus. você vai mudar isso dentro de você para o fim que a Bíblia diz que você merece. Meu Deus. Amém? Amém. Então, Glória a mas Deus. isso está sendo preparado pelo nosso AP, por Uau. mim, um material muito bom. E você vai receber esse material através de um treinamento, onde o livro de Romanos nos fala que nós temos que renovar a nossa mente, né? Sim. Então você vai ter a sua mente renovada, que eu não gosto de falar mente não, eu gosto de falar cérebro. Porque a nossa mente, em português, a nossa mente para nós. Então, o seu cérebro vai ser renovado através da revelação na palavra de Deus. Porque você vai ler essa palavra santa de uma forma diferente, da forma que Deus vê, que é um dos dons do Espírito Santo, o dom da fé. O dom da fé é nós conseguirmos ter a fé de Deus. A fé é a convicção e a certeza. A fé é aquilo que eu acredito, convicto. Você já imaginou eu ter a fé de Deus? Eu ser convicto
e ter a certeza daquilo que Deus tem certeza? Você governa em todos os sentidos e as vertentes, todos os Exatamente. vetores da sua vida. Exatamente. Não existe Então você vai problema. aprender. Nós estamos começando já uma série de preparação do seu subconsciente, do seu cérebro, para receber Tremendo. esse tipo de treinamento, de aprendizado que você vai levar e influenciar muitas vidas, começando por aqueles que estão à sua volta. Lembrando que aqui é só um band-aid, ok? É só um band-aidzinho pro seu machucado. Pra tratar ele, curar mesmo, a gente vai estar te esperando nesse treinamento, ok? Pega, guarda isso aqui, como a gente sempre fala, que isso aqui, esse vídeo, seja pra você um tesouro. Aquilo que eu dou valor é o que eu guardo. Amém? E Bia, não consegui anotar. Volta e anota. Bia, faltou uma coisa. Volta e reveja, se envolva, entre, até que fique guardado. E na sua você que não memória. faz parte da nossa comunidade na Mesa com a Bi, tá na hora de você fazer parte. Tá na hora de você fazer parte. Por quê? Porque lá nós vamos estar passando todas as novidades que estão acontecendo, né? Sobre a Mesa com a Bi, sobre o treinamento de inteligência eterna, sobre tudo que está sendo preparado para que você seja uma pessoa maravilhosa para você primeiro. A nossa comunidade, só para deixar bem claro que não é só para mulheres, mas você, homem que está assistindo esse vídeo, é para você também crescer e se desenvolver. Exatamente. Amém? Aleluia. Amém? Aleluia. Entendi o recado, hein? O senhor está aqui para falar isso, hein? Glória a Deus. Glória. Mas se Entendi eu o puder só recado. trazer um ponto aqui para você já anotar, para facilitar a sua anotação, uma das maneiras de lidar com essa sensação de desilusão é você gerando um novo sentido ou voltando atrás e revendo o sentido para você. Amém? Tanto dentro do seu casamento quanto dentro do seu Exato. trabalho. Amém? Mas se você quer mais, volta Isso e é um assiste. remédio para você aliviar a dor da suposta doença, né? Mas para você eliminar a doença, aí você vai ter que realmente querer fazer isso e se aplicar, buscar e falar, não, eu quero, a minha vida vai mudar a partir de hoje, e aí você vai poder fazer parte deste treinamento. Olha, para um público masculino, isso é muito complicado a gente falar e expor, né? Eu não sei se a Bi concorda comigo, mas é muito complicado a gente expor situações para resolver, principalmente porque existe um preconceito enorme quanto a isso. Mas eu vou falar uma coisa para você, é libertador. É libertador. Te dá novos horizontes e um novo futuro. As perspectivas que você tinha, elas são potencializadas. E você acaba vivendo muito mais feliz, irmão. Então, deixa de ser bobo. Entendeu? E vem pra cá também, porque a gente tá junto, amém? É isso, já estamos aqui há 40 minutos de programa. Já tudo isso? Pois é, já estamos aqui 40 minutos de programa, mas dê valor, valorize, guarde dentro do seu coração e reveja quando necessário. Se ame e se permita ser amado, amém? Então nós estamos aqui encerrando agora e contando com você no nosso próximo programa, Na Mesa com a Bi. Bye, bye. Tchau.